ar mais um episódio do Deu Liga, edição 46. A gente vai falar sobre o Mundial de Clubes, o desempenho das equipes europeias lá nos Estados Unidos. Mundial que tem tido algumas surpresas, algumas confirmações, e a gente vai falar um pouco sobre isso, ou muito sobre isso, na edição de hoje. Comigo aqui o Alex Torrealba e o Eduardo Castilhos. Torre, só a temperatura que está quente lá nos Estados Unidos, jogo a 36 graus, parada para refresco, ou dentro de campo o torneio também já deu uma esquentada? A gente teve algumas partidas que deram uma esquentada, né? Primeiramente, muito obrigado pela bela apresentação de Walter Júnior, né? Tem que dar os... Foi direto ao ponto, Foi né? direto ao ponto, gostamos disso. O Léo está no DM, né? Ele sentiu a coxa, muito trabalho. Muito trabalho. Mas alguns jogos a gente pode dizer que sim, o clima esquentou. Alguns europeus a gente tá vendo que eles estão se entregando. Outros a gente tem polêmicas envolvendo de que não querem jogar, de que estão fazendo corpo mole, e os resultados aparecem em campo. Eu acho que é um Mundial muito positivo, principalmente para as equipes fora da Europa, mas tem alguns europeus que estão sabendo se aproveitar e eu acho que eles vão se dar muito bem na próxima temporada, porque é muito dinheiro envolvido. Castilhos, a gente tinha uma dúvida de como é que seria levado esse campeonato, se os europeus iam levar a sério, se ia ter público. É um país que não tem tanta tradição no futebol. O que está te parecendo essa primeira fase do Mundial? Eu tô achando divertido, cara. Tô achando legal. Eu esperava menos interesse até dos clubes da Europa. Tá certo que alguns decepcionaram, por exemplo, o Porto foi ridículo, mas alguns, por exemplo, o Atlético de Madrid foi eliminado e deu tudo que tinha, não dá para reclamar. Num grupo com o campeão da Libertadores e o campeão da Liga dos Campeões fez 6 pontos, acabou eliminado no saldo. Então, eu acho que tem clube que está encarando sim como um estorvo, mas eu acho que agora nas oitavas de final também vai começar a esquentar um pouco mais. E eu acho que os clubes da Europa que levarem a sério, eles vão dar muito trabalho para os brasileiros. Leonardo Oliveira, apresentador oficial desse programa, o titular dessa cadeira, ele diz que tem mais de um oceano de diferença entre os clubes europeus e os clubes brasileiros, os clubes da América do Sul. Diz que são 2, 3 oceanos. Eu não sei qual é o oceano, se é o Índico, o Pacífico. A gente vai debater aqui essa pauta que ele deixou sobre o Mundial de Clubes, se essa distância diminuiu ou não. Antes de a gente entrar no debate em si, vamos ao nosso cardápio, o índice do Deu Liga. A gente vai começar falando principalmente dos duelos entre europeus e os clubes brasileiros. Se há interesse por parte das equipes que vêm do velho continente, e vamos falar um pouco, né, um preview do que pode ser Flamengo e Bayern de Munique. Quem é o favorito para esse confronto que provavelmente vai ser o mais forte aí com um europeu e com um clube da América do Sul, um clube brasileiro. E antes da gente entrar no debate, você que está nos acompanhando, siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida. Se for o Spotify, deixe as 5 estrelinhas. E para quem está acompanhando no YouTube, se inscreva no canal de GZH, ative o sininho e dê um like no episódio, porque aí ele se torna ainda mais relevante para o YouTube. E vamos começar então falando sobre os duelos europeus e brasileiros. Vamos grupo por grupo, não precisamos se aprofundar diretamente, mas talvez o grupo A seja um dos mais interessantes, porque teve o PSG, o Botafogo ganhando do PSG. Esse daí e o grupo o Atlético B, né? Perdão, e o grupo B não, perdão, o grupo é o do Porto. Isso. Começando com o Porto e o Palmeiras, então. O Porto que já voltou para casa, a gente não sabe se o Porto levou a sério ou não, mas os torcedores do Porto levaram muito a sério a eliminação, fizeram uma recepção bem carinhosa para os jogadores na chegada a Portugal. Homenagem, né? Muitas homenagens. A torcida não está satisfeita com o desempenho, caindo na primeira fase. O que dá para dizer do Porto? Não foi uma temporada boa, né? Uma temporada que terminou na 3ª colocação do campeonato português, atrás do Sporting, que foi o campeão, e também atrás do Benfica, o Porto caindo na primeira fase. Eu fico triste que o Leonardo Oliveira não tá aqui, porque semana passada, quando a gente tava fazendo o Deu Liga, ele tinha feito aquela coluna dos oceanos justamente no jogo Palmeiras e Porto, né? Que existia um oceano enorme entre brasileiros e clubes europeus. Mexeu com o teu coração aquela coluna, né? Mexeu um pouco, mas porque eu acho que foi muito precipitado. Primeiramente, esse Porto não é nenhuma força do futebol europeu. Sofreu muito e está em reconstrução, né? Se a gente for ver
o time que entrou em campo nas 3 partidas, o treinador argentino Anselmi, ele tem muito trabalho pela frente. É um time jovem, tem bons jogadores ali, o Rodrigo Mora é um craque que deve deixar o Porto em breve. Tem o Samu também, um atacante espanhol, que ele é goleador também, mas sofreu, a bola não chega. O esquema do Porto é um esquema muito perdido, eles não conseguem ter uma intensidade. Eu não tenho nenhum medo de falar que eles não entraram sem vontade, mas eles entraram totalmente desconexos, sem um coletivo forte e dependendo só do guri de 18 anos, basicamente, para ganhar as partidas. O Mora pareceu muito interessado, tentando jogar, mas ainda fisicamente até fraco para levar o time à frente, né? Ele precisa que a bola chegue nele, não que ele vá lá atrás e tente criar alguma coisa pro Samu. O Porto te decepcionou também, Castilhos? Decepcionou bastante. Acho que foi bem merecida essa recepção que os torcedores fizeram para eles. Que eu achei que faltou, além desse todo esse entrosamento técnico e tático que o Torre mencionou, acho que faltou também um pouco de vontade. Principalmente no jogo contra o Al-Ahly, dava pra ver que era um time que tentava, e assim que dava uma apertadinha, tu via que saía alguma coisa dali, sabe? Tanto é que cada vez que ficou atrás no placar, teve um pouco de disposição para empatar a partida. Exatamente, então tu via que quando apertava e eles botavam um pouquinho o pé no acelerador, saía alguma coisa. Então, por isso que eu acho que ficou mais na questão anímica mesmo, de mobilização. Claro que o calor influenciou também, mas acho que não pode ser uma justificativa para o que aconteceu. Tá pros dois lados. Embora tenha o Inter Miami seja um dos times sedes dessa Copa do Mundo, esteja acostumado com o calor americano, principalmente na Flórida, que é mais quente do que em outras regiões, mas é um time de veteranos. E aí o Porto, principalmente contra o Inter Miami, tinha condições de ter vencido a partida e a partir daí se classificado. Eu tô mais com o Castilhos. Eu acho que faltou um pouquinho de empenho do Porto, de entender o que era o Campeonato Mundial. Parecia que, o Palmeiras talvez a gente empata, mas do Inter Miami a gente ganha de qualquer maneira. E aí depois contra o Al-Ahly disse, já não vamos classificar mesmo, vamos voltar para casa. Já estavam pensando nas férias em Cascais, na Ilha da Madeira. Sim. O duelo até contra o Palmeiras, a gente tem um primeiro tempo muito equilibrado, em que os dois times podiam ter feito gols. O goleiro do Porto, né, o reserva, o Cláudio Ramos, jogou no lugar do Diogo Costa o campeonato inteiro. Foi muito bem nessa partida, né? No segundo tempo ele salvou, era pro Palmeiras ter ganho esse jogo, mas o Porto sentiu o segundo tempo, né, fisicamente. Daí veio muito a discussão daquela final de temporada. O Porto jogou 60 jogos, 50 jogos, enquanto os brasileiros estão no início. A gente viu um desconhecimento total também, né, do presidente do Porto, de alguns jornalistas também lá de Portugal, sendo que o Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense tem a mesma quantidade de jogos num tempo muito menor, né? E se pegar os 12 meses, então, fica feio para eles. Então essa desculpa de fisicamente não colou para mim. A parte anímica ali, eu tenho a concordar no jogo com o Inter Miami foi horrível, e no jogo com o Al-Ahly eles tinham a chance ainda de se classificar, mas a defesa totalmente tomou um baile dos egípcios. E teve um momento que o Palmeiras estava perdendo e começou a ter um draminha que se o Porto vencesse a partida, tirava o Palmeiras. Exatamente. Então, faltou acreditar. Faltou querer um pouquinho mais, né? É importante. Enquanto o próprio Inter Miami também, eles saem ganhando num pênalti completamente achado, um erro do Inter Miami, e não conseguiram manter a vantagem, então... Bom que voltaram e bom que foram bem recepcionados. E o grupo mais interessante, agora sim, o grupo B, né? Que teve o PSG, o Botafogo e o Atlético de Madrid. Parece que a partida inicial ali, o PSG e Atlético de Madrid, foi meio fora do padrão. O Atlético não estava tão envolvido assim. Não é um time para levar 4 do PSG. E não era um jogo para 4-0 também, né? Acho que o placar ficou muito exagerado, não sei o que o Torre achou. Eu não digo exagerado no sentido... É que o Atlético de Madrid jogou na zona de conforto dele, que é ser atacado. Eles jogam, deixando o time ter a posse de bola e aproveitam contra-ataques. Então eles conseguiram criar. Só que, né, o PSG, eles mostraram na final da Champions League que são mortais, não podem dar chance e fizeram 4 gols praticamente ao natural. O Oblak também tava com uma vontadezinha. A gente até comentou isso. Se tu tomando esses gols na pelada da empresa aqui, no outro dia tu tá levando corneta. Era uma semana o Diverio me enchendo o saco, né? Então, mas o Atlético de Madrid, eu acho que ele, mesmo jogando na zona de conforto dele, tem que melhorar, né? É um time que a gente criou tanta expectativa para a temporada passada e para a próxima também, né? Um time que tem bons jogadores, tem aquele estilo sul-americano que a gente sempre fala, mas nesse jogo contra o PSG...
foi meio que o natural. O campeonato espanhol não foi um campeonato fora da média, assim, Barcelona e Real Madrid, Barcelona campeão, Real Madrid já no início de reformulação, já estava num ambiente meio de fim de festa, com o Ancelotti, com o Modric, e o Barcelona ainda se ajustando, tiveram algumas derrotas grandes, no sentido de que, às vezes os caras batem quase 100 pontos Real Madrid e Barcelona, e não foi nada disso. E o Atlético de Madrid, com mais tempo de estrada, e não conseguiu se aproveitar do ano dos rivais, que não era o ideal. Então, me parece que para a temporada que vem vai ficar ainda mais difícil para o Atlético. Provavelmente sim. E a gente sempre vê durante a La Liga, o Atlético de Madrid ele sofre muito quando tem que propor o jogo, quando ele tem que realmente atacar, fazer o resultado, sair ganhando. E a gente viu no jogo contra o Botafogo muito disso. Era um time que não sabia o que fazer com a bola. O Botafogo muito bem na marcação, assim, se defendeu muito bem contra o PSG e se defendeu muito bem contra o Atlético de Madrid. E os espanhóis precisavam de gols para a classificação. E eles não tinham o que fazer, basicamente. Era só bola para o Sorlotti. Entrou o Griezmann, depois o time deu uma melhorada, mas é um time que não consegue, parece. Parece que não tem criatividade naquele meio de campo e fica dependente só de bola parada ou bola ali, uma genialidade do Griezmann. E além de não conseguir ter essa criação para atacar, parece que esquece completamente como que se defende também. Que acabou não tomando gol do Botafogo, mas o Botafogo teve várias oportunidades de tentar abrir o placar, não conseguiu. E então é isso, é um time que perde a sua essência quando está atacando e perde o que tem de melhor, que é a defesa, né? E o Botafogo? O Botafogo fez frente para o Atlético de Madrid, levou 1-0, mas foi um jogo parelho. E PSG e Botafogo, que é um novo paradigma do futebol. A vitória do Botafogo, 1-0 sobre o PSG. Um brasileiro não ganhava no Mundial de um europeu desde a vitória do Corinthians sobre o Chelsea. E voltou a vencer com o Botafogo. Vocês estavam torcendo para o Botafogo nesse jogo? Como é que vocês estão se sentindo? Cara, eu torço sempre que o futebol se fortaleça nessas partidas. Eu acho que uma vitória do Botafogo ajuda a fortalecer o futebol. Tá. Porque é uma vitória em comum, é uma vitória de um time brasileiro que tem um mercado que está se expandindo, está começando a gastar mais. E o Botafogo é uma das equipes que tem indicado qual é o caminho que o futebol brasileiro vai seguir. E acho que é uma vitória representativa. Acho que é a vitória que melhor exemplifica que a distância diminuiu. Acho que ainda é grande. Ainda é complicado batalhar contra os principais clubes da Europa. Mas não é um oceano? Mas já volta a ser possível vencer. Sim. Coitado do Léo, cara. Não tá no DM aí. O Léo vai se afogar no meio desse oceano que ele criou. Mas é até isso, né? Desde 2012 um brasileiro não conseguia vencer um europeu numa partida oficial no Mundial de Clubes. E tudo bem, o PSG dominou a partida no sentido de propor o jogo, ir atrás do gol, só que o Botafogo ele soube se defender. E antes a gente via, os times iam fechados, mas mesmo assim não conseguiu resistir. O Grêmio foi assim, se defendeu muito contra o Real Madrid, não conseguiu. O Palmeiras contra o Chelsea, ele se defendeu muito mais. Quando conseguiu propor o jogo, saiu o gol. Mas, perdeu na prorrogação no fim. Tivemos outros times, o Flamengo contra o Liverpool também. Falam que foi de igual para igual. Não foi. O Liverpool propôs muito mais o jogo. O Flamengo soube se defender. E ali naquele jogo parece que o Liverpool também estava com o freio de mão puxado. Não foi o Liverpool 100% naquela partida contra o Flamengo. Se tivesse apertado mais, tinha uma diferença maior. E o PSG contra o Botafogo, eu não vejo o PSG tirando o pé nesse jogo. Eu acho que eles tiveram dificuldades para jogar contra um time que se defendeu perfeitamente. E o estilo de jogo do Botafogo, a gente viu contra o Atlético de Madrid que poderia vencer. Venceu o PSG, porque o que o Igor Jesus fez foi palhaçada. O que ele joga em contra-ataque é muito bom. Tanto é que a gente pode até falar sobre ele, sobre o Nottingham futuramente. É um encaixe perfeito. Nesse jogo de transição, o Igor Jesus indo lá para a Inglaterra num time que não vai propor tanto jogo. Ele vai ficar mais recuado e aproveitar os contra-ataques. O lance do gol que ele fez contra o PSG, ele vai ter a rodo lá. Nossa, uma oportunidade igual aquela de botar na frente, ganhar do zagueiro na velocidade e conseguir concluir, ele vai ter a rodo lá. Então, possivelmente seja um bom encaixe. Fazendo pivô pros alas, pros jogadores mais rápidos fazerem a ultrapassagem, é um estilo de jogo que contra um europeu eu não vi há muito tempo um brasileiro conseguindo fazer. E quase conseguiu 2 vitórias nesse grupo, que seria fenomenal. Né? Mas vocês não acham que nesse jogo parte do mérito do Botafogo não foi entender que o PSG é superior, que realmente tem uma diferença maior,
Não é parelho o jogo, e a partir disso ele adota uma estratégia. Olha, eu não posso jogar contra o PSG da maneira que eu jogo a Libertadores, a maneira que eu jogo o Campeonato Brasileiro, eu tenho que ser mais retraído e tentar numa escapada fazer o gol. E o PSG, eu discordo um pouco do Torre, acho que começou meio devagar, marcha, né? Tentando entender onde é que estava, e aí quando entendeu, já estava encaixotado, e aí não conseguiu ter artifícios para conseguir abrir a defesa do Botafogo, empatar e depois virar. Eu achei que o PSG começou numa segunda marcha, assim, meio lento, sabe? E na hora que tomou o gol, aí depois tentou reagir, tentando no segundo tempo o Luiz Henrique troca, já coloca 4 titulares numa tacada só, mas aí já era tarde demais, o Botafogo já estava confiante no jogo também. E, cara, foi legal, eu fiquei feliz pra caramba, tava vendo o jogo, assim, sabe quando tu dá aquele... Vamos! E, opa, peraí. Eu não sou botafoguense, não tô torcendo. Eu torço pro Grêmio, não tem nada a ver. Pô, o mas é que também também, a vitória do Botafogo, ela dá mais esperança para qualquer clube brasileiro que venha jogar um Mundial, seja o Mundial Interclubes como esse ou o Mundial de fim de ano, ganhando a Libertadores. Mas aí depois o cara que tá torcendo, por exemplo, torce pro Grêmio, pro Inter, ele pensa, os caras ganharam do PSG vão jogar aqui contra a gente. Mas é que assim, meu time vai fazer, já não tem mais aquela ideia de que, bom, vamos para perder, agora vamos para disputar. Já é uma diferença. E essas vitórias do Botafogo, a gente vai falar do Flamengo também, os próprios empates, acho que o do Fluminense retrata bem, eu acho que quebraram esse paradigma assim, nossa, a gente vai chegar e vai perder para os europeus, não vai ter jogo, sabe? Então eu acho que foi bem positivo para trazer também essa moral, né? Os times brasileiros, eles chegam muito fortes na próxima fase, ó. Acho muito difícil que um vai ganhar ou vai chegar numa decisão, mas, pô, já é difícil. Eu acho. Mas do outro episódio que a gente fez, quem não assistiu, não ouviu, relembre, a gente tava totalmente desacreditado, basicamente, né? do guia que a gente passou a limpo, né? Quando saiu esse regulamento, eu pensei, cara, já é difícil da gente ganhar uma vez o europeu, numa final. Agora os brasileiros vão ter que ganhar uma vez, pelo menos, na fase de grupo para classificar, e mais 4, oitavas, quartas, semifinal. Eu pensava, nunca mais um brasileiro, um sul-americano vai ser campeão. Agora, depois dessa primeira fase, eu meio que mudei de ideia, assim, eu acho que pode, numa circunstância, assim, um time encaixar. Mesmo, claro, tu vai ter que fazer aquele crime que o Botafogo fez contra o PSG, tu vai ter que fazer mais 4 vezes, mas... Cara, eu não acho mais tão impossível quanto eu achava quando saiu esse regulamento. Até se a gente for pegar ali a tabela, né, que a gente já tem noção dos caminhos, Botafogo e Palmeiras vão se enfrentar, né? Se Botafogo e Palmeiras passarem, pega o vencedor de Chelsea e Benfica nas quartas. Que a gente já viu que são dois times que não pode menosprezar, mas dá pra ter jogo. A partir disso, a gente pode ter um brasileiro numa semifinal. E daí, tudo bem, eu acho que semifinal já tá um ótimo tamanho, dinheiro no bolso pra caramba. Porque só de passar pras oitavas de final, tu já ganhou a premiação da Copa do Brasil. Isso. Então já é louco. Em um mês. Muita grana. Então, basicamente, tu já tá com os cofres cheios. E a moral lá em cima, eu acho que chega pro segundo semestre no futebol brasileiro com bastante moral, né? O campeão ganha 125 milhões de dólares. Praticamente 30 milhões a menos de dólares do que o campeão da Liga dos Campeões. Então é muita grana para os caras ficarem jogando do jeito que o Porto jogou, né? E aí só uma pincelada no grupo C, que não tem brasileiro, mas teve o Benfica e o Bayern de Munique avançando. O que vocês acharam desses dois europeus? O Bayern de Munique, no último jogo contra o Benfica... tirou o pé, né? Pô, tava com a vaga bem encaminhada. Tava muito quente. E tava muito quente. Tava 36 com sensação de 40. Tivemos um comentarista? Tivemos. Grandes comentários. Eu não sei nem porque tu tá perguntando pra gente. Que é isso. Não, tava muito bem. Tem uns comentários nesse jogo aí. Quem ouviu? Sim. Mas enfim, o Bayern ali, quando tá com seus titulares ali, o Olise, o Harry Kane... o Gnabry ou o Sané jogando numa ponta, tem ali os seus volantes, o Kimmich, que é o motorzinho daquele time, é uma máquina, assim, é muito difícil de parar. Eles começaram com várias opções diferentes e acabou o Benfica vencendo, né? O Benfica que tem bons jogadores, a gente sempre fala que no Deu Liga, abriram um pouco de mão dos jogadores sul-americanos, estão trazendo de outros mercados, tem o Pavlidis, que é o centroavante, tem o Schiederup, que fez o gol, né? Como é que é o nome? Schiederup, não sei se está correto, mas eu vou falar assim. Que são jogadores de mercados ali da Europa que não chamam tanta atenção, mas vão se formando bons atletas, bons valores também. Eu acho que o Bayern é um dos grandes favoritos a vencer esse campeonato, porque está jogando de uma forma séria, tirou o pé quando podia
e porque tava muito calor. Não, o Benfica no jogo contra o Bayern me impressionou, porque nas 2 primeiras partidas tava com uma vontade que, olha, mesma vontade que eu tenho de sair da cama quando tá frio, sabe? Foi mais ou menos isso. Grupo D, Flamengo, primeiro do grupo, Chelsea, segundo. Flamengo ganha do Chelsea 3-1. De virada. Um resultado melhor que o do Botafogo, pior que o do Botafogo, equivalente ao do Botafogo, porque foi uma proposta diferente. O Flamengo conseguiu jogar. O Flamengo não começou se defendendo para depois atacar. O Flamengo fez um jogo muito parecido com o que faz jogando na Libertadores e no Brasileirão. Eu vou parafrasear meu lead desse texto que eu fiz. Em junho de 2025, botou os ingleses na roda. Foi de novo. 3-1 no Chelsea, ficou marcado na história. Para mim, essa vitória do Flamengo, eu não digo que foi maior, mas eu acho que mostrou que o Flamengo em si tem um time muito forte. Tem um time assim, ó, que propõe jogo, e que o Chelsea também não é uma grande força do futebol europeu. Tudo bem, ganhou a Conference, que é a terceira divisão assim, das competições europeias. Tem muitos jovens promissores, mas é um time meio bagunçado. É um time que no futebol inglês não coloca aquele medo que já botou. O Flamengo propôs jogo a todo momento, podia ter sido mais. E eu gostei muito de ver o Flamengo naquele jogo. Eu acho que ali mostrou que o Flamengo é um dos times fora da Europa que podem sim sonhar em semifinal e final. O Filipe Luís falou depois da partida que o Filipe Luís jogou por muito tempo na Europa, Atlético de Madrid, Chelsea. Ele falou que ele vê que tem 8, 10 clubes do futebol europeu que estão num patamar muito mais elevado do que o restante dos clubes da Europa e dos outros continentes. E a partir daí os times brasileiros já têm condição de jogar de igual para igual. E eu acho que o Chelsea está mais ou menos nisso. O Chelsea não está entre esses 10 grandes da Europa no momento, né? Não tá. Porque terminou em 4º na Premier League, mas num campeonato que, se fosse normal, seria uma posição bem boa. Mas foi um campeonato em que o Arsenal já não foi tão forte como nos últimos anos, que o City teve a sua pior temporada da era Guardiola. Então, assim, um time acertado, um time que quer conquistar os principais títulos, teria ido mais adiante na classificação da Premier League, né, Casfilhos? Ele foi classificar para a Liga dos Campeões na última rodada, e não foi nem por causa do resultado dele, foi porque o Nottingham acabou perdendo um jogo nada a ver no final da rodada. Então, eu acho que é isso aí mesmo que vocês falaram. O Chelsea ele não está nesse mesmo patamar, até do que o Flamengo. Está muito acima o Flamengo, e a gente conseguiu ver isso no jogo. Porque o Chelsea sai na frente, mas o Chelsea sai na frente quando o Flamengo atacava. Até que o gol sai numa falha individual lá atrás, depois de um balão que o Chelsea dá para o campo de ataque. Então foi mais um jogo que meio que o cara fica mais patriota, assim, sabe? E dá o terceiro gol do Flamengo, o cara dá um salto no sofá, assim, pô, por que eu tô torcendo pro Flamengo? E eu acho que esse jogo mostra, assim, na questão anímica, o Chelsea entrou num modo, assim, que eu nunca vi na vida. Um modo que parecia Libertadores. Eles estavam descendo a lenha nos caras do Flamengo. E foram eles que começaram. Porque tem vezes que tu tá jogando... Por exemplo, eu jogo futebol pelada num campeonato amador, assim, tá? Futebol 7. E é difícil que às vezes dá briga e tal, e tu vê quando o time quer brigar. Tu vê, o cara cai no chão, o cara vai lá e caga na cabeça, xinga o cara e tal no chão. Tu vê quando quer. E tu via isso no Chelsea. E tu espera isso do sul-americano, normalmente. Pô, eles tomaram amarelo no primeiro tempo, 3 amarelos, dando tava muito acima do tom, assim, de o cara cair no chão e berrar na cara. Eu até não entendi porque o equatoriano... O Caicedo? Cara, que foi aquilo? Ele entrou muito fora do tom, ele tava louco com todo mundo. Tinha o Enzo também, né? O Enzo gosta de bater. O Enzo é compreensível já, né? Mas... Agora pergunta pro palmeirense Alex Torrealba. Se o Palmeiras passar pelo Botafogo, tem uma grande chance de a gente ter Palmeiras e Chelsea nas quartas de final. Tu já comentou um pouco por isso quando a gente falou do outro grupo. O que dá para dizer desse confronto, esse hipotético confronto? Tu vai otimista pro confronto? E antes da pergunta do Valtinho, antes tem o Botafogo. Como é que tu te sente de novo o Botafogo, depois do que aconteceu ano passado, aquela bola no poste, na Libertadores deve passar pela cabeça várias vezes antes de tu dormir. O que tu sente para mais um Palmeiras e Botafogo? Cara, Palmeiras e Botafogo acho que vai ser um jogaço. Eu tô bem ansioso, né? A gente tá gravando isso na quarta-feira. Eu não vejo a hora que chegue sábado, 1 da tarde.
Eu acho que dá pra passar, o Palmeiras tem condições, né? O elenco do Palmeiras é mais forte do que perdeu pro Chelsea lá em 2021. E o Chelsea é pior do que aquele Chelsea. E o jogo foi equilibrado, assim, o Chelsea propôs mais jogo, mas tudo bem. E o que o Flamengo fez com o Chelsea dá um ânimo também pro Palmeiras e até pro próprio Botafogo, caso passe, conseguir uma classificação contra os ingleses, né? Então, dá pra chegar bem confiante, né? O primeiro passo tem que passar do Botafogo. Como palmeirense é passar pelo Botafogo. O Botafogo chega com mais moral, né? Pelo que fez na fase de grupos, mas o Palmeiras é aquele time que não se rende nunca, né? O jogo contra o Inter Miami mostrou isso. Mas acho que os dois times brasileiros ali que enfrentarem o Chelsea ou o Benfica, ou qualquer um dos dois que vier, vai ter jogo. Dá pra sonhar com uma semifinal. Olha pra câmera ali e dá o palpite pra ter o corte depois quando tu acertar na cabeça. Palmeiras e Botafogo? É. Palmeiras e Botafogo vai ser 2-1 pro Palmeiras. E daí contra o Chelsea vai ser 1-0 pro Palmeiras. Cobrem ele Então depois, tá. viu? Depois a gente coloca nas redes sociais de Isso. GZH. Realidade, Palmeiras perde, tchau. 3-0 Botafogo. O grupo E tem a Inter de Milão, que também tá meio estranha, né? Sentiu o baque de perder a final da Champions, novo técnico, o Chivo ainda tentando organizar a equipe, talvez seja um time aí um pouco fora de rotação, que se tivesse num outro grupo teria mais teria dificuldades, ido já, né? E aí a gente vai pro grupo F, que teve Borussia Dortmund e Fluminense. O Borussia tá meio que passeando nos Estados Unidos, não tá? Eu e o Torrealba, a gente gravou um vídeo para as redes sociais dizendo que a principal estreia até então tinha sido do Fluminense. Eu tava nesse aí também. Isso, o Castilhos também estava. Falou Fluminense também. Foi isso mesmo. Eu já estou arrependido daquela opinião. Acho que pelo que o Borussia Dortmund apresentou depois, eles não estão tão interessados assim. Não apaga que o Fluminense foi o melhor. Porque falando do jogo, né? Mas o Borussia Dortmund tem informações vindo da Alemanha que os jogadores não queriam estar disputando esse Mundial. Que eles não queriam estar lá, eles estão loucos para entrar de férias. Se é verdade ou não... Já estão pensando em Ibiza. Exato. Mas também o Borussia Dortmund não é tudo isso para querer entrar de férias. Também, assim como o Castilhos falou do Chelsea, o Borussia Dortmund classificou para a Liga dos Campeões da próxima temporada no último jogo. Isso. Emendou 4 vitórias seguidas na arrancada para compensar o ano ruim. E essa competição, para esses times que não são de segunda linha no país deles, mas num contexto de Europa, assim, eles têm problemas para conquistar títulos internacionais. Tipo Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. Eles deveriam dar mais valor para essa competição. Para começar pela grana e para começar pela oportunidade de se tornar campeão mundial. É um grande título que tu pode conquistar, independentemente que não seja conhecido pela torcida. Por exemplo, o João Castelo Branco fez uma matéria nos restaurantes perto do Stamford Bridge, enquanto estava rolando o jogo do Chelsea contra o Flamengo. Não tinha nenhum interesse da torcida, não falou ninguém nos pubs e tal. Então, esses times menores, eles deveriam aproveitar melhor essa competição, sabe? E não ficar nessa meiuca que tava o Porto, Atlético de Madrid até foi bem, mas, enfim, é eliminado também. E o Borussia Dortmund deveria apresentar mais, sabe? Pelo menos mais vontade, né? Tá fadado a ficar na mediocridade do futebol alemão, o Borussia Dortmund, assim, porque tudo bem, chegou numa final de Champions, que levou a sério e tudo mais, mas, pô, eles tinham condições de jogar a valer e chegar longe nesse campeonato. E daí ganhar dinheiro, se aproximar um pouquinho mais do Bayern, tentar brigar por um título, sabe, que não vem faz tempo, então não dá pra entender. A premiação para as quartas de final, que é na casa dos 60 milhões de dólares, equivale mais ou menos a 10% do orçamento de uma temporada do Borussia Dortmund. Então, assim, em um mês, tu faz 10% do teu orçamento. Não é ruim. Não. Né? Para ter tido esse tipo de postura de não querer viajar, chama atenção, assim, a falta de interesse do Borussia Dortmund. E pulando para o grupo G, Juventus e City estão cumprindo o seu papel. Sim. Estão fazendo o seu papel aí direitinho. E o Real Madrid começou o primeiro jogo mais ou menos, também tá... O segundo que teve um jogador expulso, daí eles resolveram jogar, né? Mas até eu acho que sobre o Real Madrid é interessante falar, porque o trabalho do Castilhos começou lá, né? O nosso Xabi Castilhos. O nosso Xabi Castilhos. Ele ainda não vai implementar totalmente o seu estilo de jogo, né? São as primeiras partidas, mas a gente consegue ver algumas coisas já diferentes em relação ao que vinha fazendo o Ancelotti. O Real vai contratar com toda
toda certeza mais jogadores, precisa ali de talvez um centroavante reserva. Estão falando que o Mbappé tá fazendo o corpo mole e não tá a fim de jogar esse campeonato, que é férias, mas a gente tá vendo entrega, o Vini Júnior correndo pra caramba. A questão do Rodrigo eu acho que é muito importante a gente ficar atento, né, porque ele não entrou na segunda partida. O Xabi Alonso disse que ia usar o Mundial para testar o Rodrigo, para ver se ele ia ficar no elenco ou ia ser negociado. Eu tô achando que ele vai sair do Real Madrid e vai para algum outro clube. Mas o Real Madrid vai ser com certeza um dos favoritos, né, a brigar pelo título. E já mostrou isso, né? Tem craques demais, né? O Modric vai querer ganhar mais um título para sua carreira no último campeonato. Então, tomara que não passe pelo Palmeiras. A gente tem visto até, né, como a gente falou agora indo para o segundo tópico do interesse pelo Mundial, a gente já deu uma falada sobre isso, mas me parece que os clubes maiores até têm mais interesse do que os clubes menores. Não chamou atenção isso? O Porto não me pareceu tão interessado, a gente falou do Borussia Dortmund, o Benfica, embora tenha se classificado em primeiro, também não estava assim nas primeiras 2 partidas muito afim de buscar o resultado. Talvez possa daqui a pouco mudar um pouco essa regra que a FIFA criou, se tiver uma segunda edição, de, olha, são só 2 países, 2 clubes por país, desde que eles não sejam os campeões, que é o caso do Brasil, que tem 4 clubes. Então isso acabou tirando, por exemplo, Liverpool, Leipzig, que também acho que não acrescentaria muito, mas Barcelona. E aí sairiam Benfica, Juventus e o Salzburg. Vocês veem que uma mudança de regra pode acontecer para a próxima edição, para daqui a pouco ter pelo menos 3 clubes de cada país? Eu acho que pode ser feito isso, né? Porque tu deixar de fora o Barcelona e daqui a pouco, numa próxima edição, vai que o Real Madrid não consiga vencer nenhuma Champions e o Atlético de Madrid esteja melhor ranqueado. Vamos imaginar isso. Fica de fora o Real Madrid, por exemplo. Perde muito o campeonato. E já perdeu muito sem o Barcelona, sem o Liverpool, né, que foi campeão inglês. Tudo bem, o Salzburg tá dando a vida dele, é um time dos menores que tá jogando ali com vontade, por mais que falte técnica e tudo mais. Mas eu mudaria essa regra com certeza. Até o próprio futebol sul-americano, né? Com todo respeito ao Boca Juniors, né? Do nosso querido amigo Cristiano Munari. Que papelão, né? Empatou com o Auckland. Time que foi o cruzamento do barbeiro pro professor, né? Grande título. Grande título do Antônio Oliveira. Quem não leu a matéria de GZH tem uma matéria que fala sobre as profissões dos jogadores que construíram esse gol do Auckland em cima do Boca Juniors. Está bem bacana, vale a pena a leitura do conteúdo do Antônio Oliveira. O futebol sul-americano, tudo bem, o Boca pela torcida, é legal, tá lá, tudo mais, mas daqui a pouco podia ter um time mais qualificado jogando o Mundial de Clubes para fazer mais bonito pro futebol sul-americano. Então tem tudo isso, acho que o futebol europeu principalmente tem que mudar essa regra, porque o Barcelona e o Liverpool não podem ficar de fora de um campeonato desse. Acho que a escolha da FIFA nessa primeira edição foi pela pluralidade, né? Uma quantidade maior de países. E até por isso a gente acabou vendo o próprio Auckland, né? Mas o que o Torre falou, esse Mundial sem o Liverpool é muito estranho, porque é uma das principais equipes da Europa na última década. Para ti faz mais falta o Liverpool ou o Barcelona? Para mim faz mais falta o Barcelona. Para mim o Liverpool, mas... Porque o que difícil, o Barcelona né? jogou na última temporada foi absurdo, né? Então eu queria estar vendo o Yamal jogando... Tudo bem, o Yamal veio visitar o Brasil. E esse é um outro problema que eu acho que não tem como fugir. Que são os campeões dos últimos 4 anos. Então, o Chelsea, por exemplo, é um time completamente diferente do time que foi campeão. E certamente joga muito menos do que o Barcelona, que não foi campeão e que fez uma baita temporada. Bom, em dado momento da temporada passada, a gente achava que o Fluminense poderia ser rebaixado e tinha muita brincadeira. Quarta-feira vai ter, sei lá... Fluminense Amazonas. Fluminense Amazonas e no domingo vai ser Fluminense Borussia. Então, os elencos vão mudar muito nesses 4 anos, né? Vai ser até um desafio de gestão, assim, de tu tentar manter o máximo possível, conseguir renovar bem a equipe que foi campeã na temporada anterior. E a escolha pelo país sede, assim, tira um pouco do interesse. Embora até nos jogos que os estádios estão cheios, tem uma estética, assim, de pré-temporada dos europeus dos últimos anos, assim. Parece que a torcida não tá naquele clima do jogo, uma torcida, obviamente, americanizada, que quer
mais o evento como um todo do que a partida em si. Quando eu vejo o técnico europeu com bermuda e camisa, eu já penso, cara, isso aí é muito pré-temporada. O Company, né? Bermudinha, camiseta, bonezinho. Parece muito pré-temporada, mas poderia ser pior, por exemplo, bota, sei lá, no Catar. Aí ia ser pior. Né? Eu acho que a FIFA errou no sentido de botar os Estados Unidos na primeira vez. Pô, com todo respeito, um campeonato mundial aqui no Brasil, na primeira vez, ia ser loucura, tá? Ia ser como foi no embrião para esse formato lá em 2000. Exatamente. Ia ser assim, ó, estádio cheio, o pessoal engajando, os europeus querendo vir pro Brasil. Porque... Não ia ter problema de temperatura, o pessoal, tá calor pra caramba. Pô, ia ter lugar que ia estar calor, mas se tivesse jogo aqui no Rio Grande do Sul, pô, frio. Então, tipo, eu acho que ia ser o lugar perfeito para uma primeira edição e o Brasil é candidato para receber em 2029, né? A Espanha também quer. Estão falando em reduzir para 2 em 2 anos esse Mundial, que é uma ideia que me agrada. Talvez se tu tirar o Intercontinental do final do ano e fazer um campeonato mundial a cada 2 anos, fique mais interessante, porque daí tu tem os elencos mais atualizados, né? Os times não perdem tanto, por exemplo, ganhou em 2025 agora a Libertadores. Em 2029 pode ser totalmente um elenco diferente, né? Mas eu tô gostando, assim. O problema é que é nos Estados Unidos. Podia escolher um país com cultura de futebol. Porque são os estádios muito grandes, já são estádios que são grandes demais pro futebol hoje em dia. Tirando aí Real Madrid, Barcelona... Pô, o jogo do Atlético de Madrid no Rose Bowl, cara. Pô, então, tinha assim, 20 mil? Mas parecia que não tinha ninguém no Rose Bowl. Mas tu faz essas partidas num estádio, num país com cultura de futebol, teria um outro clima, teria mais gente, e até dá a ideia de estádios lotados mesmo, Eu né? acho que dependeria muito do jogo, tá? Vamos imaginar que, sei lá, tem Salzburg e... Quem é que tá no grupo de Salzburg? E Real Madrid? Não, Salzburg e Real Madrid daria. Salzburg mas pega um Salzburg e Pachuca na arena às 8 da noite. Será que a gente teria mais de 10 mil? Acho que sim. Será? Acho que sim. Ia descer bastante mexicano. Mas a gente teve aqui jogos do Peru, que teve na Copa América, que teve bom público. Peru e um monte de lhama espalhada pela arena, assim. Qual que era o primeiro jogo? Peru e Equador. Foi no sábado, né? Foi no sábado. Peru e Venezuela no sábado. Eu fui na arena Peru e Chile, levar meu pai chileno, né? Tomamos 3-0. Peru e Chile, que é uma grande rivalidade, exatamente, né? Países que guerrearam. A gente tava bem ansioso pra ver um grande jogo do Chile, né? Eles tomaram 3-0. Acabou o Chile, né, cara? Coitado do teu pai. Mas a questão também, para a continuidade do torneio, é que a FIFA precisa de mais gente investindo, né? Quem salvou esse torneio é o fundo da Arábia Saudita, que botou uma boa grana para ter o evento, e também não está descartado que daqui a 4 anos, seja disputado lá, ou em algum outro país árabe. A grana foi o grande atrativo, na real, para os clubes europeus darem o braço a torcer, né? Porque no começo eles não queriam de jeito nenhum. E várias federações também não querem até hoje, então vai ter que ser na base do dinheiro mesmo. O grande jogo, tirando o clássico brasileiro, mas o grande jogo internacional das oitavas de final, me parece que será Flamengo e Bayern de Munique. O que a gente pode esperar desse confronto, que já era, de certa maneira, previsível, mas de um modo diferente. O que se imaginava? O Bayern em primeiro enfrenta o Flamengo, que vai ser o segundo colocado do seu grupo. Eles se encontram, mas em situações opostas. O primeiro foi o Flamengo, com o Bayern em segundo. O que dá pra gente imaginar do jogo do domingo? Então, eu acho que o Flamengo não vai ser nada parecido com o que foi contra o Chelsea, porque eu acho que daí é o patamar elevado do adversário que a gente fala, né? O Bayern é um time muito forte, tem jogadores que individualmente desequilibram. O time do Company, no início eu achava que não era um trabalho tão forte, tão poderoso, mas ele tá conseguindo fazer o time jogar bem e vai com força máxima agora o Bayern, né? Então, eu acho que vai ser um Bayern atacando mais, o Flamengo tem que saber se defender. Mas com certeza vai ter suas chances, porque o Flamengo não é um time bobo, né? O Flamengo tem bons jogadores também, vai conseguir chegar próximo do gol do Neuer, capaz de em algum momento propor mais a partida. Eu não descarto que o Flamengo consiga essa surpresa. E se ganhar, a moral assim, do flamenguista lá no alto. Mas o Bayern, no jogo contra o Benfica, no segundo tempo, depois que coloca o Kimmich, a partida muda completamente, né? Um jogador de passe vertical, a bola diminui o quanto ela ficou passando pelos pés dos zagueiros, a bola consegue entrar em regiões mais perigosas. E aí o que o Flamengo pode fazer para conter um jogador como esse? O Flamengo joga, por exemplo, tem jogado com Jorginho
e com o Pulgar, que são dois, entre aspas, primeiros homens de meio de campo, mas de um outro estilo. Eles não são pegador, né? Eles são construtor, não são de tanta movimentação. Dá para jogar com esses dois, como o Flamengo fez nas 2 primeiras partidas, quando colocou o time titular, num jogo em que vai ter o Bayern de Munique, um time de muito volume, de muita posse de bola, de muita agressividade? Acho que dá, né? Porque eu acho que a peça fundamental para parar esse Kimmich, né, o motorzinho, o Gerson vai ser muito importante. O Gerson, que ele tem se destacado atacando bastante, mas se ele pressionar bem o Kimmich, ser essa peça pro contra-ataque, eu acho que o Flamengo tem boas chances de neutralizar isso. O problema daí tu tem o Olise pela direita, que é um inferno pra qualquer lateral. Tu tem o Harry Kane, que sai muito para buscar o jogo, para fazer aquele pivô, para também achar um companheiro mais desmarcado. O Rafael Guerreiro chega bem pela esquerda. É um time com muitas valências, né? Eu acho que o Flamengo tem que jogar com esses dois volantes, tem que não chamar muito o Bayern para próximo do seu gol, né? A gente viu o jogo contra o do Boca e do Auckland, né? O Auckland, coitado, tá jogando com uma linha de 80, né? Tentar não deixar o Bayern te encaixotar. Tu conseguir o Bayern tocar a bola lá na defesa, ali no meio de campo, tudo bem, mas começar a trocar passe ali na frente da tua área, eu acho que já é demais. Tem que agredir um pouco também, né? O próprio Felipe Luiz, ele fala que o Bayern é um time com DNA definido já, mas que o Flamengo também. E o Flamengo não deve mudar isso daí. E eu acho corajoso da parte dele. Antes é muito fácil a gente falar, né? O cara fala isso, toma 6. Depois é fácil a gente falar. Mas é que a diferença do corajoso e do burro é o resultado. É isso aí. No domingo a gente vai saber. É isso aí, tu botar o Bernard, sei lá, vai saber. Saber. Né? Mas eu acho que um time com as características do Flamengo chega a ser arriscado tu tentar te defender um pouco mais só porque o adversário pode te propor mais problemas, sabe? Então, eu acho até melhor do Flamengo continuar jogando do jeito que joga, atacando, propondo o jogo, que acaba sendo uma das formas de se defender, porque se tu deixar a bola rondando perto da tua área com o Bayern, tu vai tomar um gol, tu vai tomar 2, então tu vai ter que agredir também. Eu achei legal, acho que vai ser um jogo aberto, acho que com bastante gol até. O Cássio é um fã de Harry Kane. Não tá te decepcionando ele nesse Mundial? Eu gosto dele, mas tá, sei lá, parece que ele tá numa marcha baixa também, né? No jogo contra o Benfica, ele começou a buscar sem muito sentido a bola lá no meio de campo. Tinha o Miller, tinha o Kimmich, e ele resolveu, acho que ele tá até um pouco ansioso para mostrar serviço, para marcar gol, já que ele passou em branco no 10-0. Agora que ele levantou a primeira taça, acho que ele tá ansioso por mais, né? Então vamos ver se ele consegue. O grande jogo dele foi ali contra o Boca, né? Ele conseguiu jogar bem, mas o cabeceio que ele erra no final contra o Benfica, ele não cabeceia, né? Uma ombrada que ele dá. É o jogador ali. Tu pode achar que ele tá mal, tá escondido do jogo, vai cair uma bola no pé dele e ele marca o gol. Então tem que ficar muito atento ao Harry Kane. Eu quero ver se o Flamengo vai realmente conseguir propor o jogo contra o Bayern. Eu acho que é muito arriscado. Tu tem que mudar um pouco também teu estilo de jogo para isso. O Botafogo fez totalmente isso contra o PSG, contra o Atlético de Madrid, e deu certo contra o Atlético de Madrid, apesar da derrota, não perdeu de muito, conseguiu passar de fase. Contra o PSG deu muito certo e tu tem jogadores para também mudar. O problema é, se o Flamengo só tivesse aqueles 11, dependesse só do Pedro no ataque, o Pedro, para mim, não tem que começar esse jogo contra o Bayern. Eu tava pensando nisso até porque o Bayern deixa a defesa no mano a mano, daqui a pouco o Bruno Henrique, pela velocidade, possa ser uma alternativa para jogar a bola nas costas da defesa e ele na correria. Contra o Chelsea, o Plata jogou como esse falso 9, ele a todo momento ele tinha alguma oportunidade de arrancar, o Luiz Araújo também. Então eu acho que o Flamengo tem peças para mudar o seu estilo de jogo, apesar de ter um DNA também, né? Algo mais sobre o Mundial que vocês queiram falar? É agora ou calem-se para sempre? Que chegue logo sábado, só isso. Então, tá. Então vamos para os nossos quadros. Um dos pontos altos do Deu Liga, começando pelo Chá das 5. O chá que talvez não seja a bebida ideal para o calor que está fazendo nos Estados Unidos, mas talvez um chá gelado, aqui, né? Quem sabe... É bom um chazinho gelado. Aqui para o Rio Grande do Sul também seria muito bom. Sabe onde é que seria bom o chá também? Em Manchester. Lá chove muito, faz frio. E é de lá que vem o nosso Chá das 5, né, Cássio? É isso aí, a gente vai sugerir essa semana, o time que está no Mundial de Clubes também, para não fugir tanto do nosso assunto, o Our Nothing, do Manchester City, que é uma produção da Amazon.
foi feita foi lançada em 2018, sob a temporada 2017-2018 do Manchester City, com bastidores inéditos, sendo um dos primeiros Our Nothings que a Amazon lança. Eles tiveram acesso total, pagaram 10 milhões de libras para o Manchester City para conseguir fazer esse documentário, para ter todo o acesso. E deram sorte que foi uma temporada histórica do Manchester City. Eu trouxe aqui alguns recordes que quem vê esse documentário vai presenciar como que esses recordes foram construídos. Mais pontos na Premier League, 100 pontos. Mais pontos fora de casa, 50. Mais vitórias, 32. Mais vitórias fora de casa, 16. Mais gols, 106. Então é um time que bateu uma série de recordes na Premier League e está tudo gravado, documentado. Vai ficar para a história. É incrível o documentário. Um dos momentos que mais me impressionou assim, é um jogo... Cara, contra o Manchester City-Chelsea, que o Chelsea joga com aquele uniforme roxo, o De Bruyne destrói. E o De Bruyne teve uma passagem apagada pelo Chelsea. Aí o De Bruyne tá dando entrevista depois do jogo e ele entra depois no vestiário. A hora que ele entra no vestiário, estão todos os jogadores, inclusive o Guardiola cantando "Oh, Kevin De Bruyne". Aí ele tira a camisa e começa a cantar junto. E tu fez isso na sala de casa também? Aqui, eu tô arrepiado, cara. Eu acho legal essa história. Aí eu fiz isso em casa, assim, vamos, De Bruyne, nem gosto do City, tô cagando pro City. Eu fiquei felizão, assim, cara. É muito legal, é uma boa dica. Já assistiu esse, Torre? Não, eu comecei a ver tem o do Tottenham também, né? Tem o do Tottenham, que é chatão. Eles começaram a temporada histórica do Tottenham, não acontece nada, eles classificam pra Liga Europa. É legal só o Mourinho dando esporro, né? Isso. Essa é a parte. Exato, então é mais por isso. Mas essa do City eu vou seguir a dica. Fazer um chazinho e vou não assistir. vai ser chato, para. Não vai ser chato. Não vai ser chá. Ah, tá. Que chá que tu vai tomar, cara? Ué? Vai. Bom, agora vamos para a dica de viagem. A dica de viagem, vamos para os Estados Unidos. I am Miami Beach. Isso aí. Parece que todos os jogos são em Miami. Você às vezes não tem a impressão, às vezes, que todos os jogos são em Miami. Ah, tá lá o Hard Rock Café Stadium. Impressionante. Bom, Miami é uma cidade de praia, né? É quase uma extensão da América Latina em território americano. Uma cidade bem para cima, assim, para quem gosta de praia. É legal. Eu fui para Miami em fevereiro, achei o mar um pouco gelado. Achei o mar gelado, mas vale a pena. E o legal é que tem muita cultura latina, assim, na rua. Tem um bairro que tem muitas questões de cubanos, né? Que tem uma briga muito forte entre Cuba e Estados Unidos. Mas mesmo assim tem um bairro cubano com restaurantes cubanos. A gente não tem mais o nosso chefe Pedro Petrucci no programa, mas a comida cubana não é muito famosa, mas é muito gostosa. Quem puder ir tanto a Cuba comer ou a Miami para comer num restaurante cubano, vale muito a pena. Parece comida de vó, sabe comida de vó? Bem caseirinho, assim, bem bacana. Muito legal. Quando eu comia a comida, assim, a minha avó fazia um bife que, com aquela chapa quente, assim, saía azeite por tudo que é lugar. E me lembrou o bife da minha avó. Acabava com a cozinha, né? Isso aí, lembrava o bife da minha avó, panela de ferro. Bem bacana. E também tem uma questão muito cultural em Miami. Quem gosta de arte tem museu, quem gosta de história também tem. E esporte, né? Miami é uma cidade que tem futebol americano, tem time de futebol. Tá cada vez mais uma cidade de esportes mesmo, né? Porque Miami Heat tem o Miami NBA, Heat na NBA, o Miami Dolphins na NFL, tem um time de Miami também de beisebol e a Fórmula 1 também começou a ter corrida em Miami, né? Então tem o Miami Open, né? Que é um torneio de tênis bem importante. Então é uma cidade que respira esporte. Acho que até por essa questão latina, brasileiro gosta de futebol, mas também tem muito ali da América Central que gosta de beisebol e vai acompanhar. E vai se criando a paixão pelos esportes, né? Na NBA também, a torcida do Miami Heat é uma torcida que é fanática nos playoffs, né? Porque na temporada regular é um bando de vagabundo. Mas de todos esses aí que o Torrealba falou, o único que é campeão é o Miami Heat. O Dolphins é vergonha. Dolphins O grande Miami Heat, né? Ouçam o Primecast. Isso aí, o Primecast com participação de Alex Torrealba. Participação e apresentação também, né? O Castilho foi lá algumas vezes também. Foi uma vez. Grande. Fui ver um jogo da NFL uma vez. Aí eu fui falar como é que é. É legal. E para fechar, o nosso craque da rodada. De onde é que vem o craque da rodada? Vem da nossa Juventus, né? A tua Juventus. O Wildes que poderia ter feito 3 gols. O primeiro hat-trick foi do Musiala. Isso. Mas ele poderia ter feito o segundo hat-trick, mas deram um gol
contra, É. sem sentido nenhum. O Yildiz é um cara, assim, ó, que há bastante tempo, acho que há 2 Champions League já vem chamando a atenção como uma promessa, e eu acho que já é a realidade da Juventus, né? Tu, como torcedor, Valtinho, eu acho que... A primeira, né? Porque na anterior a Juventus teve uns probleminhas com a tabela de Excel ali, não deu muito certo nas finanças e tiraram a Juventus das competições europeias. Absurdo. Mas ele já era um jogador que chamava atenção, né? E agora eu acho que ele é o craque desse time, é o camisa 10. Chamam ele de um novo Del Piero, né? Eu acho que é um pouquinho demais. Mas a habilidade que ele tem, ambidestro, finalização muito boa, chamando sempre o jogo. E é de uma geração turca, né? Que a gente vai cada vez mais falar sobre isso. A Turquia tá formando um bom time. O Yildiz é esse grande talento, tem o Arda Güler, tem os do Benfica, tem 2 turcos também, né? O Arda Kuglu e o Koksu, que são nomes bem chatinhos de falar, né? Espero que não se crie também tantos chatos. Assim. Vai, mas não vai muito. Mas é uma geração boa, e eu acho que o Yildiz é o grande líder técnico desse time da Juventus, também da Turquia. Eu achei que foi gol contra mesmo, tá? Foi gol contra. Foi? Eu achei que foi, porque a bola não tava... Eu não gosto desse negócio que a FIFA faz de desviar no cara, a bola entrar, ser gol. Mas nesse caso a bola tava indo pra fora, tava indo longe da direção do gol. Eu dou o mérito. Se o cara tentou chutar e bateu no adversário e entra, eu dou o gol pro cara. Pode ser. A não ser que seja assim muito longe, muito fora Sim. do comum. Ele tá bonzinho com o centroavante. Só. E o Yildiz é aquele atacante que ele tem uma habilidade de jogador baixinho, mas ele não é pequeno, ele tem 1,80, ele é forte. Ele tem uma passada então larga assim também. Tem bem legal de ver ele jogar. Essa vantagem. Então é isso por hoje, gente. Foi legal. Vamos entregar no tempo exato. Hein? Olha só. Incrível. Mas antes de entregar, a gente pede a sua ajuda. Curta o Deu Liga nas redes sociais, curta o Deu Liga no YouTube, inscreva-se no canal de GZH, deixe aquele joinha, dá aquele legalzinho lá pra gente, ative as notificações. Aí sempre que a gente entrar no ar com um novo episódio, você acaba recebendo a notificação ali no celular. E se você está ouvindo nas plataformas de áudio, dê as 5 estrelas para ficar sempre por dentro do Deu Liga, não perder nenhum episódio. E semana que vem a gente volta, provavelmente já com o Leonardo Oliveira, que tem cada vez mais um oceano menor para nadar e falar sobre o futebol americano, já que ele fala do futebol sul-americano no mapa da Copa e fala também aqui do futebol europeu no Deu Liga. Para ele é uma vantagem, né? Sim, os oceanos estão se diminuindo, então ele tem menos tempo, menos desgaste para atravessar a distância entre um programa e outro. Tá bom, gente? Um abraço, até a semana que vem.